Então, eu vou começar fazendo nossa gravação. Vamos para os nossos slides para ficar mais fácil do acompanhamento de vocês. Então, hoje a gente vai tratar da unidade 3.1. As unidades 3, elas já estão totalmente abertas para vocês, tá? Então, assim, a unidade 3, ela já está totalmente aberta até o final para vocês. Não fica mexendo no slide, senão vocês acabam atrapalhando daí a apresentação e o desenvolvimento da aula, tá bom? Pode deixar que eu avanço. Então, a gente vai tratar hoje da unidade 3.1, que ela trata justamente sobre as codificações, então, do século XVIII e as codificações do século XIX. Então, mas antes da gente entrar nas codificações em si, primeiro a gente vamos lembrar o que é o iluminismo. Uhum. Vocês conseguem ver a tela? Sim. Sim. Peraí que agora ela tá pensando para abrir. Vai, minha filha. Filho. Ele foi. Então, quando a gente fala então de iluminismo, então o que foi? Ele foi um movimento que ele aconteceu lá no século XVIII. Na Europa, principalmente na França, né? Então, nesse movimento... Oi? Principalmente, então, ele surgiu principalmente lá na França. Esse movimento, então, ele visava trazer, tinha a finalidade de trazer grandes inovações científicas, ele trouxe grandes inovações tecnológicas. É a mesma época em que está surgindo na França a Revolução Industrial. Então, o iluminismo, ele pregava... Oi? Não? Ele pregava que a luz, a iluminação é que esclarecia os fenômenos e a razão da natureza. Justamente por isso é que o século XVIII foi conhecido como o século da luz, e por esse movimento ter se desenvolvido principalmente em Paris, na escola filosófica da época, é que Paris ficou conhecida como a Cidade Luz. Então, várias características marcam essa doutrina do iluminismo, sendo que a principal delas, eles defendiam que a razão humana é uma forma de se explicar o mundo. Então, que não foi um movimento que acreditava na presença de Deus, no próprio ser humano e na natureza. Então, o iluminismo, para ele acreditava que o ser humano, ele nasce bom e feliz, e nascemos todos iguais, mas que quem acaba corrompendo é a própria sociedade, que vai corromper as características do ser humano, que vai escravizar. Oi, tá cortando? Que faz escravizar justamente criando a separação entre a própria sociedade. Então, o iluminismo, ele expressava de uma forma muito clara e veemente que a natureza do ser humano, então, era ser boa.
Um dos principais pensadores que nós temos referente ao iluminismo é Jean-Jacques Rousseau, que ele tem como sua obra o Contrato Social, que depois a gente vai detalhar, estudar um pouquinho mais. Nessa obra, ele preconizava que o iluminismo trazia as modificações na sociedade, nas leis, justamente para garantir ao ser humano a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão. Então, fazendo vir à tona, então, os bons atributos do ser humano. Então, ele... Oi? Então, essa era uma das posições que a gente tem referente ao iluminismo. Nós tínhamos uma corrente que existia concomitantemente ao iluminismo, que era a corrente... Gente, se vocês ficarem interferindo e mexendo na apresentação, eu não consigo dar andamento para a aula e fica interferindo. Então, vamos fazer sem, então, os slides, que eu acho que fica até mais fácil, então, tá? Depois vocês acompanham o slide de vocês, então. Porque daí vocês ficam interferindo, mexendo nos slides, eu não consigo nem avançar, nem discorrer bem o material que eu desenvolvi. Como vocês já estão com acesso do material, então vocês seguem o material com vocês, tá bom? Tá bom, Pro, mas eu acho que a gente, como convidado, não consegue interferir. Consegue, por causa que justamente é alguém que está entrando, que está avançando e interferindo. Que está interferindo, por isso que o slide está indo para frente e para trás. Eu não sei quem que está entrando. Eu parei já umas 3 vezes, por isso que eu parei, Sandra, umas 3, 4 vezes a apresentação para voltar, porque eu estava num slide e avançaram, então voltaram no slide. Por favor, gente, não mexe na apresentação, não interfira na apresentação, que vocês atrapalham o andamento da aula. Aí, então, se continuar fazendo isso, eu vou tirar e vocês seguem os slides com vocês, que vocês têm acesso. Eu vou tentar uma última vez, por favor. Então, na mesma época que nós temos a tramitação, que está ocorrendo a corrente do iluminismo, concomitantemente, nós tínhamos também uma outra corrente que desenvolvia, que é a corrente do liberalismo. Essa corrente do liberalismo, então, ela era diferente das demais, porque ela justamente promovia o quê? A liberdade do indivíduo e que ela tivesse uma mínima interferência, então, do governo nas decisões pessoais do indivíduo. Então, acreditava-se que o homem, ele tinha total autonomia em realizar suas escolhas, sem que ele precisasse ou necessitasse de ter a regulamentação pelo Estado. Essa corrente também se iniciou na Europa. Ela trazia um espírito, então, de empreendedorismo, um espírito da autonomia da corrente burguesa. Então, era uma nova corrente trazida ao mundo. Ela surgiu juntamente com a corrente do iluminismo. Então, o surgimento do liberalismo, ele influencia também as ideias que o homem ele pode agir por conta própria, utilizando-se, portanto, por meio da razão. Então, ele mesclava um pouco algumas influências do iluminismo. Só que ela ia contrária à influência do absolutismo que vigorava na época. Então, acreditava-se pela corrente do absolutismo que viver livre e sem limites era o caminho para que a sociedade conseguisse, dessa forma, satisfazer os seus desejos e as suas necessidades. Então, eles iam contra, então, as políticas que eram aplicadas na época pelo absolutismo,
fazia-se dessa forma, eles pregavam que os cidadãos eles tinham que almejar uma maior liberdade de pensamento, também uma liberdade na política, uma liberdade maior na economia, quebrando assim as correntes que existiam do próprio absolutismo. Então, o liberalismo ele lutava contra as acusações comuns feitas pela Igreja. Desculpa, gente, eu resolvi o problema. Então, ele justamente, o liberalismo, ele gerava, então, esse aumento da desigualdade social, porque ele surgiu uma corrente completamente oposta do que estava sendo aplicado em alguns países na época, como o socialismo e o comunismo. Então, essas linhas de pensamento, elas tornaram-se opostas, então, e defendiam os pensamentos mais tradicionais e bastante conservadores. Então, o liberalismo ele tem a sua queda após a guerra, então, quando os países entram em um profundo declínio, provindo, então, de batalhas, essas crises, elas acabam abrindo, então, oportunidades para regimes totalitários, como o fascismo e como o nacional-socialismo. O liberalismo, ele volta a surgir depois, após a Segunda Guerra Mundial, tentando, então, mostrar para o mundo uma nova opção política já existente. Nós temos também uma vertente do liberalismo na área da economia, para os dias de hoje, que a gente tem uma linha que entende que para que o empreendedorismo possa ter um grande desenvolvimento, um grande avanço, para que a nossa economia retome, então que nós teríamos que ter o liberalismo econômico. Então, o que seria esse liberalismo econômico que tanto se fala nos dias de hoje? É essa influência justamente do liberalismo que foi desenvolvido lá do século XVIII, que é a mínima interferência do Estado em relação ao desenvolvimento do próprio empreendimento, para o próprio desenvolvimento do empreendimento e ampliação dele. Então, o que pregava o liberalismo é que o empreendedorismo ele deve ter uma liberdade maior para o seu desenvolvimento. Aí, quais foram as crises que ocorreram na França na época? Então, até o século XVIII, a França ela era um estado que ela vigiava nela, então, o modelo do absolutismo monárquico. O que era isso? Lá estava quem governava na França na época era o Luís XVI. Então, ele assumia na pessoa dele os poderes do legislativo, os poderes do executivo e os poderes do judiciário. Então, quando a gente fala em absolutismo monárquico, é que ele centralizava todos os poderes do Estado nas mãos do rei. Então, o rei que conseguia controlar tudo. Na França, ela era dividida em estados diferentes na situação em que a população se encontrava. Então, o que era definido para eles como o primeiro estado era representado, então, pelos bispos do alto clero, então, era a nobreza da Igreja Católica, que constituía o primeiro estado. O segundo estado, por sua vez, era representada pela nobreza e pela aristocracia francesa, então que eles desempenhavam as funções militares.
que eram os nobres denominados como nobres de espada, e os nobres que determinavam as funções jurídicas, que cuidavam e administravam as funções jurídicas, eram os chamados nobreza de toga. Então, o terceiro estado, por sua vez, ele era representado pela burguesia. Então, que compunha a burguesia na França nessa época, que era a representação do terceiro estado. Ele se dividia entre o baixo clero, os comerciantes, os banqueiros, os empresários, os trabalhadores urbanos e os camponeses, que compunham a maioria da população, que era cerca de 97% da população que compunha o terceiro setor, que era conhecido como a burguesia. Então, além disso, soma-se a essa época a crise da França, que ela vivia em relação à crise financeira e à crise do campo. Então, a crise no campo era por conta de péssimas colheitas que eles tiveram entre 1770 e 1780, que acabou resultando numa inflação que chegou a 62% ao ano. Com isso, teve-se uma crise financeira que foi derivada também dessa dívida pública que se acumulou por conta da alta da inflação. Então, e a falta de modernização econômica, porque lembra que nessa época, em outros países, eu já estava tendo uma evolução do setor industrial, eu já estava tendo uma revolução industrial, enquanto que a França ainda estava presa mais no trabalho do campo. Então, com isso, os membros do terceiro setor que compunham a burguesia, eles influenciados pelo pensamento iluminista e pelos panfletos que propagavam as ideias de liberdade, de igualdade, eles passam a ser afetados principalmente por causa da crise, por conta das altas de inflação, por conta do problema da administração que existiam na época, eles não conseguiam, eles passam a ter enormes tributos que eram cobrados em relação a ele, então oprimindo essa população, essa opressão fazia com que eles não conseguissem, muitas vezes, nem suprir o básico para a alimentação da família, passando diversas privações e necessidades. Por conta disso, então, a burguesia, ela começa a exigir uma resposta maior do rei e da corte, e começam a reivindicar direitos mais amplos e uma maior representação da estrutura política na França. Aí nós vamos ter, em decorrência disso, a inauguração que nós temos da Idade Contemporânea, que é que vai ocorrer a Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa ela ocorre em 1789. Então, isso daí a gente tem, que a gente já viu lá quando eu falei da periodização, a divisão que a gente tem dos períodos da história. Então, foi colocada a Revolução Francesa por causa que ela é um marco, ela acaba sendo um grande divisor que nós temos. Então, né, para entender um pouquinho a Revolução, então a gente tem que entender essa parte da economia social e política, que era o que eu estava explicando para vocês. Então, a França, que aconteceu? Ela se envolveu em várias guerras. Ela teve a Guerra dos 7 Anos, que ela se envolveu contra a Inglaterra. Ela teve a Guerra da Independência dos Estados Unidos, que ela também se envolveu. Então, por conta disso, ela tinha, para manter a corte, para manter as despesas de guerra que ela tinha um alto custo de vida. E esse alto custo de vida, essas despesas, ele era totalmente financiado pelo Estado. Então, para manter o seu orçamento em funcionamento e se manter, o que ela fazia? Ela aumentava cada vez mais a quantidade de impostos que ela cobrava de seus súditos. Então, a burguesia é que acabava tendo que suprir a maior parte desses impostos que eles eram pagos, que eles eram arcados, para manutenção, então, da burguesia, para manutenção dessas guerras. Começa a se ter uma manifestação, então, da burguesia. Em julho de 1788, eu tenho a convocação dos Estados Gerais, justamente para uma reunião de deliberação
sobre os assuntos relacionados a esse sistema político que a França se encontrava. Nessa convocação, eu acabo tendo um conflito da nobreza, que era o terceiro estado, com o que a gente chamava de primeiro estado, que era o alto clero, que o alto clero compunha juntamente com o segundo estado, eles compunham o apoio ao rei, mas não eram a maioria da população. Então, o rei, ele estabeleceu uma Assembleia Geral dos Estados Gerais, tentando pacificar esse problema interno que ele estava tendo entre os estados, no dia 5 de maio de 1789. Os votos, eles representavam, cada estado tinha direito a um voto. Então, o que acontece? O primeiro e segundo estado, eles acabavam compondo a maioria em relação à burguesia. A burguesia, estando insatisfeita com essa manifestação, ele acaba ficando indignada e começam a propor uma nova Assembleia Nacional, visando com isso formular uma nova Constituição. Então, essa proposta, ela, óbvio, o rei não concordou, não aceitava essa proposta de uma nova Constituição. Então, né, em resposta, teve um levante popular em Paris, que foi quando se iniciou a Revolução, em 14 de julho de 1789. Então, a massa dos populares que compunham o terceiro setor, que era a burguesia, tomou a Bastilha. A Bastilha era uma prisão que era um símbolo do antigo regime. E no dia 4 de agosto, a Assembleia Geral institui, então, uma série de decretos que cortava privilégios da nobreza, como, por exemplo, a nobreza ela era isenta de impostos, justamente por isso que a burguesia custeava a maioria das despesas realizadas pelo Estado. Então, também, eles determinaram nessa Assembleia o fim do monopólio das terras cultiváveis pela nobreza e pelo clero. Então, e um dos marcos principais que nós temos é que essa Assembleia conseguiu instituir a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que justamente ele passa a reivindicar que os cidadãos franceses sejam aceitos nessa condição e não mais como súditos do rei. Essa Declaração dos Direitos Humanos, ela também é um marco que depois, na semana que vem, a gente vai ver como sendo de primeira, que a gente fala que é a primeira dimensão dos direitos humanos. Então, é um dos primeiros tratados que nós vamos ter, um dos primeiros diplomas que nós vamos ter, que trata dos direitos do homem, que trata da proteção dos seus direitos. Então, aí eles conseguiram também a promulgação da Constituição Francesa. Essa Constituição, ela previa, então, uma igualdade de todos perante a lei. Ela previa o direito do voto censitário. Ela realiza o confisco das terras eclesiásticas, o fim do dízimo. Ela é considerada, então, uma Constituição civil. Então, a França, nesse momento, traz o início, agora, ela acaba com aquela monarquia absolutista que existia, e ela traz uma nova era, uma nova forma de governo, que torna-se a monarquia constitucional. Essa monarquia constitucional, então, ela perdurou de 1791 até 1792, e ela tinha como a base, agora como fundamento, a Constituição que era da França, que era oriunda da Revolução Francesa. Vamos aprofundar o que foi essa Declaração do Direito do Homem, então, que nós tivemos. Então, a Declaração do Direito do Homem, ela trazia princípios que eles eram anexos e complementares, então, à Constituição Francesa.
Então, eles marcavam o fim do regime antigo, do absolutismo existente, que vigorava. Ao mesmo tempo, ela introduzia novas instituições e novas ideias. Então, ela trazia aqui as ideias que elas eram abarcadas e desenvolvidas pelo iluminismo. Então, nessas novas ideias, resultaram, então, em movimentos grandes filosóficos da época, principalmente trazidos por filósofos como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, John Locke. Até por isso que a gente vai estudar na aula que vem, a gente vai detalhar mais sobre as obras de Montesquieu, principalmente sobre o espírito das leis, que daí a gente vai tratar na semana que vem sobre a separação dos poderes, que aqui que é na França, que com a Revolução Francesa, com a Constituição da França, ela se baseou muito na obra de Montesquieu para definir a necessidade da separação dos poderes. Então, com isso, eu tenho 3 movimentos culturais que decorriam dos princípios básicos da Declaração do Homem, que é o liberalismo, o iluminismo e o enciclopedismo, que justamente juntos é que vão acabar formando e constituindo a Constituição da França de 1791. A gente também vai estudar com mais profundidade daí a Constituição da França na semana que vem. Mas qual que eram os principais objetivos que se existia na Declaração do Homem? Algum desses objetivos a gente vai ver retratado, inclusive, na nossa Constituição Federal. Como, por exemplo, então, a igualdade de todos perante a lei sem distinção, que a gente vê lá no nosso artigo 5º da Constituição Federal. Então, ele é um reflexo da Declaração do Homem. Então, a abolição dos títulos nobiliárquicos, o privilégio, a franquia tradicional, então, abolindo-se a hereditariedade, então, das serventias públicas. Porque o que acontece? O absolutismo monárquico, ele vigorava pregando justamente a transmissão dos títulos da nobreza, a transmissão do trono da França mesmo, por meio de a herança, ela era transmitida por meio da hereditariedade, então, por meio consanguíneo. Então, se você era um nobre, seus filhos seriam nobres porque herdariam esse direito simplesmente por terem nascidos, então, por conta sanguínea. O terceiro direito que então é contra qualquer pressão ou opressão material ou moral, então do agente público ou privado. Eu vou fazer isso na hora que você estiver assistindo a aula. Então, esse direito que existia, então, que todos teriam direito de defesa. Lembra que a gente está saindo da Idade Média, que a Idade Média é aquele período que a gente tem na Baixa Idade Média, onde a Igreja Católica tinha uma força muito grande. Então, você não tinha, te imposto que você era um herege, te imposto, você tinha uma perseguição forte e você não tinha o direito de defesa. Muitas vezes você era acusado, julgado, condenado. Quando você ficava sabendo, você já estava sendo preso. Então, o objetivo da Declaração do Homem, ela vem para impactar e botar fim nisso e permitir a todos um direito de defesa. Então, esse é outro objetivo da Declaração do Homem, que a gente também traz influência na nossa Constituição Federal. O quarto objetivo é a liberdade de pensamento, de associação, palavra, culto religioso ou filosófico. Lembra que a gente vem também a influência da Idade Média. Se você não seguisse a Igreja Católica, você era um herege. Então, aqui vem justamente contrapondo essa posição e determinando que todos têm direito
a ter o culto religioso que quiser, a seguir a filosofia de vida que quiser, estão pregando uma maior liberdade de pensamento, se afastando do que acontecia justamente na Idade Média. A inviolabilidade de domicílio, porque também do objetivo dessa declaração. Lembra que na Idade Média, se eu suspeitasse que você era um herege, eu não precisava de uma autorização judicial para invadir, para entrar na sua casa. Eu simplesmente, tendo a denúncia de qualquer pessoa, eu podia invadir, podia prender, podia torturar seus familiares para tentar obrigá-lo a confessar um crime que estava lhe sendo imposto. Então, nós temos também, então, como o quinto objetivo, portanto, a inviolabilidade do domicílio. O sexto objetivo que nós vamos ter, então, é a abolição de todo e qualquer tipo de escravidão ou servidão de gleba. Então, lembra que a gente está tratando da transição entre o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Então, lembra que lá na Idade Média, a gente tratava do feudalismo. Então, você tinha os senhores feudais e todos aqueles que trabalhavam em sua terra trabalhavam no sistema de servidão, que lembra que a gente estudou nas aulas anteriores a quantidade de encargos, de tributos, de obrigações que eles eram obrigados a pagar. Então, a declaração do homem, ela vem também como sexto objetivo, então, abolir esse sistema de servidão que existia, então, das glebas de terra, até porque as glebas de terra, elas acabam sendo divididas entre todos, como uma tentativa de uma forma mais igualitária. Então, a sétima proteção que nós vamos ter é o respeito à propriedade privada. Então, aqui, por isso que depois a gente vai estudar também, aqui vai ter a origem do contrato social, a origem da transferência de propriedade. A gente vai ter também essa origem nessa época, nesse período, justamente porque um dos objetivos da Declaração do Homem era proteger, então, e respeitar o seu direito de propriedade privada. O oitavo objetivo, então, eliminar o dogma do poder divino dos reis. Então, os reis, eles, até pelo absolutismo, então entendia-se que ele era um representante de Deus aqui. Então, tudo o que o rei fazia, ele estava fazendo por intermédio de Deus, representando a vontade de Deus. Era o que se pregava pelo absolutismo. Então, o oitavo objetivo, então, da Declaração do Homem é pôr fim a isso, aplicando-se que o nono objetivo, então, todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Justamente por conta disso, é que um dos objetivos da declaração é que cabe ao povo a escolha do seu governante. Então, o nono e o décimo objetivo, eles se complementam, justamente porque todo poder emana do povo e tem que o povo exercer, logicamente, então, o povo é que tem que escolher seu governante. Então, aqui a gente trata pela primeira vez do direito de voto para a escolha do seu governante. Que é o décimo objetivo. Então, cabe ao povo a escolha de seus governantes pelo sufrágio universal, que é o direito de voto. Então, ainda que se mantesse como representação a monarquia, que a gente vai ver aqui, não existe ainda a figura de presidente, não existe o sistema de governo de presidencialismo, que ele somente vai surgir muito mais lá na frente, quando a gente for tratar da Constituição dos Estados Unidos, que quem desenvolveu e criou esse sistema de governo foi os Estados Unidos, que a gente vai estudar na aula que vem. Então, aqui, qual era o objetivo, o que eles desenvolveram? Eles desenvolveram, então, o direito a voto e a possibilidade da eleição e da escolha do monarca, da escolha do rei, por meio do voto, por meio do sufrágio universal. Então, aqui, a gente passa a ter, então, o início da monarquia constitucional.
Aí um dos marcos que a gente tem, gente, Napoleão, ele é considerado, por muitos, ele é chamado como o filho da Revolução, porque ele foi um dos líderes da Revolução Francesa, e o Código Napoleônico, então, o chamado código, o apelido dele, o Código Napoleão, o nome correto seria o Código Civil Francês. Ele foi outorgado por Napoleão Bonaparte e ele entrou em vigor no dia 21 de março de 1804. Ele foi aprovado em 3 dias. O livro, ele reunia leis ligadas ao direito civil, ao direito penal e ao direito processual. Grande parte do código, ele tratava do direito privado, então, principalmente dos direitos das obrigações. Então, o direito civil, a base do direito civil, ele nasce com o Código de Napoleão. Então, antes do código ser outorgado por Napoleão, a França, ela não tinha um único conjunto de leis, bem como isso acontecia também na maioria dos países. Então, as leis, elas eram mais baseadas o quê? Nos costumes locais, em privilégios que eram dados pelos reis aos senhores feudais, então, em isenções. Então, ela era o que a gente chama baseado no direito consuetudinário. O que eu direi os costumes, então? Os costumes é aquilo que reiteradamente é praticado na sociedade, se passando de pai para filho. Então, isso que era o costume. Então, eu não tenho isso transcrito, escrito, formalizado como uma lei, e sim é uma prática usual realizada. Então, já o novo código, então ele passa a ser totalmente escrito. Ele trouxe, inovando, eliminando, então, os privilégios dos nobres, garantindo a todos os cidadãos masculinos a igualdade perante a lei. Ele vem principalmente separando a igreja do Estado. Uma grande inovação que ele trouxe para a época foi legalizar o divórcio e dividir o direito civil em categorias. Então, ele divide o direito civil na categoria de propriedade e da família. E codifica também os diversos outros ramos de direito que eram organizados anteriormente por meio de leis esparsas. Então, ele vem codificando, reunindo essas leis em uma única legislação, visando dessa forma organizar o sistema jurídico francês. Por isso que ele foi considerado uma grande inovação para a época. Como que ele era organizado, esse código? Então, esse código, era dividido em 4 seções. Então, eu tinha uma seção que era denominada título preliminar. Nessa seção, ela tratava, então, da publicação, dos efeitos da publicação das leis e da aplicação das leis em gerais. Nós tínhamos, na época, em 1916, quando foi promulgado o Código Civil aqui, o que acontecia? O Código Civil não trazia, ele vai ter o quê? Por isso que a gente tem uma lei de introdução ao Código Civil, semelhante, refletindo a influência que a gente teve do Código de Napoleão. Então, da mesma forma como o Código Napoleão, então ele trazia lá o título preliminar, que falava sobre a publicação, os efeitos da lei em geral. Aqui, para nós, o Código de 1916, nós temos uma lei de introdução ao Código, que ela justamente vai regulamentar como que funcionam os efeitos da publicação, como que funciona as edições da lei, como que a lei tem que ser elaborada. Então, é uma réplica do que era tratado no Código de Napoleão. O livro primeiro, por sua vez, ele vai tratar dos direitos das pessoas. Semelhante, nós temos, tanto em relação ao Código de 1916, quanto o Código atual, nós temos separado em um campo, simplesmente tratando dos direitos das pessoas. Então, isso é a influência que nós temos da estrutura como é desenvolvido o Código de Napoleão.
No livro segundo do Código de Napoleão. Então, ele tratava dos bens e das diferentes modificações que a propriedade poderia ter. Se vocês pegarem o Código de 1916, ele segue exatamente a mesma estrutura da sua organização de conteúdos que ela foi preconizada pelo Código de Napoleão. No livro terceiro, então, ele vai tratar o quê? Dos diferentes modos de adquirir, então, a propriedade. Então, até o século XVIII, então, existiam outras compilações de códigos legais pelo mundo, que já tinham surgido tanto no Ocidente quanto no Oriente, só que o Código de Napoleão, ele se torna uma marca porque ele é uma primazia em organizar as leis e distribuí-la como um sistema metódico. Então, trazendo uma apresentação muito prática. Então, por conta disso que a sua composição ela foi inspirada nas leis romanas lá de Justiniano, lembra do Corpus Juris Civilis de Justiniano, ele que trouxe a inspiração para a organização do Código de Napoleão. E ele é considerado também uma caracterização do pensamento iluminista, porque ele faz com que as leis sejam submetidas à ordenação. Então, é uma obra que ela acaba trazendo o desejo de Montesquieu, que as leis fossem organizadas de acordo com a razão, e também ela é muito inspirada por Voltaire para a elaboração do código. Então, o Código de Napoleão, ele traz uma grande influência desses dois filósofos e juristas da época. E qual que é o reflexo que a gente vai ter, então, da Revolução Francesa em si para o Código de Napoleão? Então, o Napoleão, o código, ele vem justamente refletir os ideais que foram defendidos na Revolução Francesa. E ele vincula, por conta disso, junto ao código, a Declaração dos Direitos do Homem. Então, o Código de Napoleão, ele é uma concepção individualista e ele acaba influenciando todo o século XIX. Então, é difícil você ver no plano jurídico como esse código ele acaba refletindo o pensamento liberal que foi consagrado na Revolução Francesa. Então, ele busca a proteção da liberdade, ele busca a proteção da propriedade individual, visando, então, alcançar uma limitação também do poder absoluto dos governantes. Ele também prega a criação da lei como um instrumento único e capaz de limitar, então, a liberdade das pessoas. Então, o código ele acaba abrigando para a época as ideias sociais que vão influenciar mais tarde outros sistemas jurídicos de outros países. Então, ele nasceu o código como um pensamento codicista, que ele valorizava, então, o poder do código, valorizando a positividade. Então, lembra que na Idade Média a gente tem ainda, desde a Idade Antiga com o direito romano, você tinha uma divisão entre o direito natural e o direito positivo. Então, o direito positivo é aquele que ele está escrito, que ele foi elaborado pelo homem, que ele foi desenvolvido pelo homem. E já o direito natural é aquilo que é próprio, que o homem não tem controle, então que eles acreditavam que era divino, que era enviado e determinado por Deus, que fazia parte da natureza. Então, com a codificação de Napoleão, nós temos um marco e a divisão clara entre o direito natural e o direito positivo. E o direito natural, com a codificação de Napoleão, ele deixa de ser, então, uma fonte direta de consulta e passa-se a ser como uma fonte direta de consulta o direito positivo, que ele é representado pelo próprio Código de Napoleão em si.
Então, e aqui no Brasil, o que que acontecia? Como que tramitou, então, qual que é a influência que a gente vai ter aqui no Brasil do Código de Napoleão em relação ao nosso primeiro Código Civil, que data de 1917? Nossa, mas o Código de Napoleão foi lá de 1804, a gente só foi ter o Código Civil aqui em 1917, não teve nem um trâmite antes, não, gente, o que que acontecia? A gente tem, aqui no Brasil, antes do Código Civil, como que se funcionava? Existiam também várias, emaranhados de institutos, institutos do direito romano, institutos do direito canônico, as ordens filipinas, que foram uma das primeiras leis escritas que nós tivemos aqui no Brasil. Então eu tinha várias leis extravagantes que existiam aqui no Brasil e que eram além de algumas leis que elas eram vigoradas em em Portugal e que acabavam tendo aplicadas subsidiariamente aqui no Brasil, porque lembra que a gente está tratando aqui do Brasil como colônia de Portugal. Então, eles tinham algumas leis aqui do Brasil que elas eram aplicadas, que elas não tinham sido editadas aqui, mas elas tinham sido editadas na Europa, elas tinham sido editadas lá em Portugal, mas elas eram aplicadas aqui pelo Brasil ser uma colônia de Portugal, elas eram aplicadas de maneiras subsidiárias. A lei que determinava, que regulamentava isso, chamava-se Lei da Boa Razão. Só que aí o que a gente tem? Eu tenho a Constituição de 1824, que ela vem justamente pós a independência do Brasil, ela vem comandando e determinando no seu artigo 179 a necessidade de uma elaboração de um Código Civil e de um Código Criminal. Entretanto, apesar da gente ter essa urgência, foi o jurisconsulto da época, Augusto Teixeira de Freitas, ele realizou um esboço desse Código Civil em 1862. Esse esboço, ele tinha mais de 4.900 artigos. Ele trazia, então, ele era inspirado no Código de Napoleão, então no liberalismo jurídico também. Ele era considerado completo e abarcava os domínios do direito privado brasileiro. Só que ele trouxe muitas críticas quando ele foi levado à Comissão dos Juristas, por conta que aqui no Brasil a grande maioria em massa da população ela era analfabeta e ela não tinha condição, e principalmente a gente não tinha ainda aqui no Brasil uma grande evolução industrial. Nossa principal fonte de renda, fonte de comércio que nós tínhamos ainda era agrícola e pecuária. Por conta disso, o conselheiro Martiniano de Alencar, ele considerava necessário a realização de um novo esboço, que atendesse, que fosse mais aplicada à realidade brasileira. Então, justamente por isso, o código proposto, o esboço proposto por Augusto Teixeira, ele acaba sendo colocado de lado. E o Brasil se mantém ainda seguindo, então, as leis esparsas que eles tinham e as ordenações filipinas. Nós vamos ter depois, então a nova solicitação que nós vamos ter do esboço foi feito por Felício dos Santos em 1881. Também ele trazia a influência do Código de Napoleão, só que esse segundo projeto, ele trazia um caráter mais objetivo e geral. Só que a República, ela já tinha sido proclamada,
E ele, nesse momento de transição, de mudança da proclamação da República, aconteceu que esse esboço de Felício dos Santos ele não conseguiu ser levado à aprovação da Câmara. Então, nós vamos ter em 1899, quando a gente está no governo de Campos Sales, é que nós vamos ter uma nova elaboração, um novo esboço. Dessa vez, esse novo esboço ele foi desenvolvido por Clovis Bevilacqua. Por isso que o Código de 1916 ele ficou durante muito tempo também conhecido e apelidado como Código de Bevilacqua. Esse código é que conseguiu ser levado à aprovação e à votação. Então, esse anteprojeto ele foi aprovado e finalmente foi encaminhado para o Congresso Nacional em 1900. Então, nós demoramos todo esse tempo para conseguir ter uma aprovação de um Código Civil, também por conta da revolução que nós tivemos e das mudanças constantes de poderes. Por conta disso que acabou atrasando a vinda do nosso Código Civil. Então, esse projeto ele foi levado para votação, ele também teve como um embate político entre Clovis Bevilacqua e Rui Barbosa, que por conta disso que se demorou muito também a sua aprovação. Rui Barbosa, as críticas feitas pelo Código não eram oriundas de base jurídica, mas sim críticas do estilo literário utilizado pela escrita de Clovis Bevilacqua. O código, dessa forma, ele somente conseguiu ser aprovado em janeiro de 1916, agora durante o governo de Venceslau Braz. E esse código ele vinha, então, abarcando toda a legislação civil e eliminando por completo da aplicação, revogando por completo as ordenações filipinas, que vigoraram até então. Ele permaneceu em vigor até 2002, quando nós tivemos a edificação do atual Código Civil. E essas influências, então, que nós tivemos do Código de 16? Então, em relação ao Código de Napoleão, elas são visíveis segundo pontos de Miranda, a gente consegue verificar pela própria sistematização que foi realizada e desenvolvida no Código Civil. Então, o Código de Bevilacqua, ele tem um equilíbrio entre o igualitarismo e o individualismo burguês, trazendo as influências, então, da Declaração do Homem e também da codificação de Napoleão. São 3 elementos fundamentais agora que são aplicados dentro do Código Civil. Então, ele abarca o direito de propriedade, ele abarca o direito de família e também o contrato. Então, ele reproduz, então, a ideia do Código de Napoleão, considerando um direito natural como um valor em si. Então, a gente consegue verificar, era possível verificar no Código de 1916, várias influências do diploma francês. Então, ele trazia referente à propriedade, o direito de gozar, o direito de dispor da maneira mais absoluta possível, então, sem a interferência do Estado. Então, isso é uma característica da influência do Código de Napoleão. O Código francês, então, ele trouxe um processo revolucionário, abolindo, então, direitos do feudalismo. Então, esses privilégios aqui no Brasil, eles não foram totalmente abolidos, tanto que o Código de 1916, ele mantinha algum desses privilégios que eram ligados ao que o Código de 16 denominava como enfeteuse. Então, que ele ainda trazia algumas formulações semelhantes às ordenações filipinas. Então, o Código de 16, em relação à propriedade, ele não traz uma abolição completa do feudalismo, como fez o Código de Napoleão. Outro avanço que nós não temos no Código de 1916, que trouxe o Código de Napoleão, é referente ao direito de divórcio.
Código de 1916 não traz a permissão da realização do divórcio, pelo contrário, ele traz a proibição da realização. O divórcio somente ele é incluído como um aditamento do Código, como uma renovação do Código, em 1977, pela Lei 6.515, que é que ela vai permitir a dissolução da conjugal por meio do divórcio, que foi uma intervenção, segundo Orlando Gomes, essa proibição do divórcio que existia no Código de 1916, então foi uma intervenção religiosa na elaboração do Código. A Igreja Católica aqui no Brasil, nessa época, ela tinha uma força muito grande, uma intervenção muito grande na realização e nos procedimentos de nossa legislação. Então, a gente vai ver que ele trazia o Código de 16, ele trazia influências do Código de Napoleão, mas ainda em relação à família, em relação à propriedade, ele tinha ainda uma marca muito forte da tradição, da organização familiar, da tradição católica, que acabou interferindo, então, nesse avanço da legislação aqui no país. Em relação ao direito da mulher, o Código de 16, ele tratava a mulher inicialmente, como a gente viu isso lá atrás, lá no início já, que a gente tratou sobre a evolução do direito da mulher, ele considerava a mulher, o Código de 16, como relativamente incapaz, equiparando aos menores de 18, aos silvícolas. Então, ele não permitia uma mulher o direito como ser considerada como um cidadão, relegavam a ela, então, um papel secundário. Então, o código, ele vem, ainda que o Código de Napoleão, ele também não traz uma grande ampliação aos direitos das mulheres, mas ele não a releva a um plano secundário como o Código brasileiro. O Código Brasileiro, então, ele conseguiu expressar, então, as relações que já tinha, que já eram existentes, então, na organização patriarcal brasileira. Então, um avanço que ele tem em relação ao pátrio poder é que ele considera aqui o Código de 16, inicialmente, então, ele realizava a diferença entre filhos legítimos e ilegítimos, ele trazia a categoria de filhos legítimos, ilegítimos, biológicos e adotados. Então, isso era decorrente à sociedade, era uma posição em decorrência da sociedade que a gente vivia, era um procedimento mais voltado à moral cristã, que determinava a necessidade, que pautava a necessidade dessa diferença existente na classificação. A gente só vai ter uma alteração em relação à categoria dos filhos, considerando na mesma categoria filhos legítimos e ilegítimos, acabando com essa diferenciação somente com Juscelino Kubitschek, na alteração que nós vamos ter do Código Civil. Esse código, ele vigorou até o ano 2001. O atual Código Civil, ele também teve várias alterações, várias reformulações e discussões. Ele levou cerca de 30 anos, o Código de 2002, para ele ser aprovado, para ele ser alterado e entrar em vigor e derrogar por completo o Código Civil. Também nós vamos ter alguma posição em relação à maneira como os contratos eles eram tratados. Então, os contratos do Código de 16, ele partia da ideia de que qualquer pessoa, desde que ela não estivesse impedida legalmente,
então era livre de pactuar. Então, ela traz a influência e consagra ao princípio da autonomia da vontade. Então, e a noção de que os indivíduos eles têm liberdade plena e sem a mediação para contratar. Então, o que vigorou pelo tanto o Código de Napoleão quanto o Código de 1916, ele se baseava muito na influência que nós tivemos do direito romano, da máxima da pacta sunt servanda, que era o quê? O que era pactar, o que era contratado e combinado entre as partes eram leis entre as partes. Então, o que era contratado era o legítimo e era o que deveria ser combinado e cumprido. Isso vigorou, então a gente vai ter uma alteração referente a isso, referente à posição também da contratação. Ela avalia, no Código de 1916, ela avalia tanto em relação aos direitos de todo e qualquer compra, não se tinha uma distinção de contratos como nós temos hoje. Então, a gente só vai ter uma visão referente aos contratos em massa, uma visão abarcada do direito do consumidor, somente com a vinda do Código de Defesa do Consumidor, promulgado em 1990. Então, antes disso, que ele tinha sua previsão em 1988, na Constituição Federal, a necessidade de nós termos a regulamentação dos direitos de defesa do consumidor, a necessidade da criação de um amparato de defesa do consumidor. Então, o Código de 1916, ele não traz essa diferenciação. Então, o que era contratado não interessava a força das partes contratantes pela vigência do Código de 1916, as partes eram consideradas como se estivessem em pé de igualdade. E principalmente uma grande crítica que se tinha em relação à codificação era porque a sociedade brasileira da época ela era eminentemente rural, ela era recém-saída de 3 séculos de escravidão, então ela estava acostumada a privilegiar muito mais a oralidade do que a pactuação escrita. A gente tinha a grande maioria da população, ela era analfabeta. Então, esses princípios, então, igualitários, eles eram extremamente criticados no Código de 1916. Então, os artigos, então, relativos ao contrato e os direitos das obrigações, por conta disso, eles acabaram sendo, durante muito tempo, somente uma noção vaga e abstrata no nosso direito, justamente por conta da grande oralidade existente nas realizações dos contratos e da grande dificuldade que a população em si tinha de entender o que estavam escritos e o que se determinavam os contratos escritos e o que eram as obrigações que eles assumiam ao assinar aqueles contratos. Então, essa autonomia da vontade, ela era extremamente criticada na época por conta disso. Em decorrência, o código ele teve várias alterações no transcorrer dos tempos em relação ao direito da mulher, em relação aos direitos de contratos. Uma das grandes influências e alterações que nós tivemos, a primeira delas foi referente à mulher. Então, a mulher, lembra que inicialmente no Código de 16 ela era considerada em segundo plano e ela era considerada relativamente incapaz. Então, eu tenho uma alteração que ocorre em 1962, que ele vai retirar a mulher do artigo como considerando relativamente incapaz, para considerá-la absolutamente incapaz, só que somente isso acontece pela Lei 6.515, em 1977, que eu tenho absoluta liberdade considerada da mulher, que é o momento que eu vou ter
o Estatuto da Mulher Casada, que ele coloca a mulher, em pé de igualdade em relação aos direitos do homem, que ele vai trazer um avanço e vem considerar a mulher como relativamente capaz, até 1962. Então, a mulher ela não tinha direito sequer. No caso, se ela tivesse em risco de vida na hora dela ter seu filho, ela não tinha o direito sequer de optar e autorizar o médico a realizar uma cesárea. Ela necessitava da autorização ou do pai ou do marido. Caso contrário, ela não podia, ela tinha que aguardar a presença de um dos dois. Então, isso a gente só vai ter uma alteração disso em 1962, com o que se chamou Estatuto da Mulher Casada. O divórcio também, a gente vai ter uma alteração, como eu já falei, em 1977, então com a lei que instituiu o divórcio, que permite o divórcio como uma forma da dissolução conjugal, mas mesmo assim, essa instituição do divórcio, ela não vem semelhante ao que nós tivemos no Código de Napoleão, ela vem oriunda, então primeiramente você tinha que realizar uma separação, depois de realizada a separação, somente depois de 1 ano da realização da separação é que você poderia ingressar com o pedido do divórcio. Então, essas aplicações, essas evoluções em alterações do Código Civil, que elas tiveram no decorrer dos tempos, elas foram necessárias para uma melhor compreensão e aplicação dos seus princípios. Então, ambas, em 1975, é que o novo projeto que nós vamos ter do Código Civil que foi aprovado de 2002, esse novo projeto ele é desenvolvido por Miguel Reale, então ele foi desenvolvido em 1975, ele trazia, então, umas disposições, muitas das disposições delas, de 1916, ainda a gente vai ver presente no Código de Reale. Então, ela traz, por exemplo, a aplicação da obediência ao princípio da retroatividade da lei. Então, ela traz vários princípios e vários artigos, ela ainda reflete a influência do Código de 1916, que refletia a influência, por sua vez, do Código de Napoleão. Entretanto, mesmo com a promulgação do Código em 2002, a gente vai ter uma permanência concomitante do Código de 16. Por quê? Porque existiam, quando o Código entrou em vigor em janeiro de 2002, ele não tinha como ele revogar disposições completas do Código de 16. Então, em obediência do princípio da irretroatividade, tinham relações que foram surgidas na vigência do Código de 16 que elas deveriam continuar permanecer em vigor mesmo após a edificação do Código de 2002, do Código de Miguel Reale. Então, as principais características em relação ao Código de 2002, quais as principais características que nós vamos ter do Código de 2002 que acaba refletindo uma influência que nós vamos ter do direito internacional. Então, o Código de 2002 ele foi edificado pela Lei 10.406 no dia 10 de janeiro de 2002. Ele cumpriu 1 ano de vacatio legis, que é aquele período entre a promulgação do código, entre a sua publicação e a sua entrada em vigor. Esse período da vacatio legis ela foi necessário para que todos pudessem estudar e se adequar e se preparar para o ingresso da nova legislação. Então, ele tramitou pelo Congresso Nacional por quase 30 anos. Então, como eu falei, o projeto de lei do Miguel Reale, ele foi encaminhado para o Congresso em 1975, só que ele somente foi aprovado no dia 10 de janeiro de 2002. Então, a principal função que nós vamos ter desse Código Civil de 2002, então ele era trazer uma nova forma principiológica,
vem oriundo, então o Código de 2002, ele trazia muito traços ainda coloniais, traços monárquicos e paternalistas da época. Lembra que a gente tratava de uma sociedade que ela era basicamente, sua economia, ela era agrária e rural. Então, a gente precisava de uma modificação, a gente precisava de mudanças pela atual estrutura social que a gente vivia. Esse código ele tem mais de 2.000 artigos, ele foi sistematizado já dentro de uma concepção germânica, então ele já, ao invés, o código de 16, ele traz a sua estruturação semelhante ao código de Napoleão. Já por sua vez, o Código Civil ele se divide simplesmente em duas partes. Então, ele se divide em uma parte geral e uma parte especial. Então, ele acaba trazendo grandes inovações, porque ele passa a valorizar o ser humano, ele passa a tratar de direitos de personalidade. Então, ele passa a considerar mais o ser humano do que os bens. Então, enquanto o Código de 1996 trazia poderes ilimitados para a liberdade de contratar, lembra que o que vigorava no Código de 16 era o Instituto da Pacta Sunt Servanda, então o que é contratado entre as partes é o que faz a lei entre as partes. Então, não havia um limite em relação ao direito de contratar. Já o que passa a vigorar na nova Constituição, então, é a função social. Então, hoje, nessa nova codificação que nós temos, a função social, ela passa a ter uma importância muito grande. Então, qual que é a finalidade que a gente vai verificar do contrato, qual que é a função do contrato, e não simplesmente o que está determinado, o que foi pactuado entre as partes. Então, também ele inclui o direito da empresa, ele traz uma unificação, então, dos direitos das obrigações, não mais uma separação como nós tínhamos. Então, nós tínhamos em 1916 o Código Civil, que ele vigorava concomitantemente com o Código Comercial. Então, ele passa a abarcar o direito de empresa, revogando dessa forma a primeira parte do Código Comercial de 1850, inaugurando também uma nova base de princípios, preservando, então, uma divisão metodológica do Código Civil em parte geral e parte especial, e trazendo ao que a gente chama de constitucionalização também do direito, porque a gente vai ver vários termos presentes no Código Civil de 2002 que eles estão retratados dentro da Constituição Federal. As bases principiológicas, então, trazidas pelo código. O código, então, ele se baseia, ele se pauta na boa-fé, principalmente na boa-fé objetiva. Então, ele traz a necessidade da concepção de ética da boa-fé. Então, que passa a ser elevado como uma categoria de princípio geral do direito. Então, o que vem a ser? A boa-fé objetiva, ela é considerada no sentido de ser um princípio corrente das áreas jurídicas, tanto das áreas do consumidor, do trabalho, do processo, não restringindo-se somente ao direito civil. Então, a previsão da boa-fé também é subjetiva, que ela se situa no plano da intenção das partes. Então, na interpretação de um contrato, o juiz ele tem que se ater na real intenção que as partes tinham, e não simplesmente no que está escrito no instrumento contratual. Então, lembra que pelo Código de 1916, o que valia era o que estava escrito e determinado pelas partes. Não se importava qual que era o interesse que as partes tinham, qual era a vontade por trás das partes, e sim simplesmente a letra fria da lei.
o que estava determinado, o que estava contratado. Então, a liberdade de contratar, ela passa a ter a necessidade de atender à função social do contrato. Então, o interesse social, ele passa a se sobrepor ao interesse das partes. Então, eu passo a ter a previsão, o código, ele entrou em vigor quando já a existência do Código de Defesa do Consumidor, de 1990. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele deve ser analisado em parceria, em complementação do Código Civil, em que pese o Código Civil, ele, quando foi escrito e desenvolvido, em 1975, a gente não existia ainda a previsão do Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, a previsão, ele tem que estar dentro do abrigo do código. Então, eu vou construir, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz um número determinado de considerações que devem ser respeitadas, que são as cláusulas que, se forem desrespeitadas, são consideradas um abuso ao direito do consumidor. Então, essas cláusulas, elas também devem ser respeitadas dentro do direito civil, por conta que elas acabam complementando a função social do contrato. Então, atendendo ao princípio, então, da sociabilidade, então, o legislador lança a mão, então, da função social da propriedade. Então, a propriedade rural, ela, por exemplo, ela tem que atender à produtividade, ao meio ambiente equilibrado e às relações trabalhistas harmoniosas. Então, essa é a função social que o código vai exigir, e espero que seja abarcada pela propriedade rural. Então, a desatenção de qualquer desses requisitos é que vai acabar ensejando e permitindo, por exemplo, a expropriação agrária, que tem sua previsão constitucional, e ela é reforçada pela legislação civil. Então, esse reforço que eu trago da legislação civil, do que está previsto na Constituição Federal, é o que nós chamamos da constitucionalização do direito civil. Então, quando eu tenho artigos previstos da Constituição Federal, que eles são trazidos para dentro do Código Civil, é que nós denominamos de constitucionalização do direito civil. Então, ao idealizar, então, essa supremacia do interesse social, em detrimento, então, do exagero individualista que estava previsto no Código anterior. Então, o Código Civil de 2002, ele passa a se preocupar muito mais com o interesse da sociedade do que com o interesse individual. E em relação à sua operalidade, então, ele dentro dele, uma grande inovação que nós vamos ter é uma introdução do texto, que são as chamadas cláusulas gerais, que lembra que já no Código de 1916 eu tenho uma lei esparsa, uma lei separada a ele, que vai tratar das normas gerais, que é a lei que a gente chama de Lei de Introdução ao Código Civil, que ela vigorava junto com o Código de 1916 e que ela tratava sobre a estrutura da legislação, a promulgação, ela que ia tratar de prazo de vacância. Já isso passa a se constituir como uma introdução dentro do Código de 2002. Então, esses conceitos, eles são juridicamente abertos, e eles buscam, então, dar uma maior efetividade ao direito e significar melhor as cláusulas dentro de cada caso a ser analisado. Então, revogando também por completo a lei de introdução ao Código Civil. Gente, eu vou dar um intervalinho agora, tá? Daí a gente volta às 10 horas, que daí eu termino o conteúdo de hoje e também vou explicar a atividade que complementa o que a gente está estudando agora. Então, daí a gente retorna às 10, tá bom?
Ok. Beleza? Certo.